Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula das aulas de Projeto de Vida, aula magna, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, meu amigo particular, professor assistente Santiago Portela. Abraço aos polos que acompanham esta aula e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Relações interpessoais virtuais, fortalecendo os vínculos sociais. Hoje, damos continuidade à série de aulas sobre as relações interpessoais virtuais, falando agora sobre como os vínculos sociais podem ser amplificados e também prejudicados nesse ambiente digital virtual. Nossa aula tem dois objetivos. O primeiro, compreender que as relações virtuais aumentam os vínculos, mas exigem o desenvolvimento de novas habilidades comportamentais. Segundo objetivo, olha só, refletir sobre a importância dos relacionamentos interpessoais virtuais para a tomada de decisões e escolhas que envolvem o futuro pessoal e profissional do estudante em construção do projeto pessoal de vida. Olha só, queridos, olha só, queridas, antes vamos recordar a nossa aula anterior. Lembram bem, falamos sobre os benefícios e sobre os riscos das relações interpessoais virtuais. E ficou para casa esse teste, esse questionário reflexivo sobre o uso das redes sociais para tentarmos detectar o nosso nível de dependência ou independência das redes sociais. Deixa eu escrever aqui direitinho, ficou meio esquisito. Deixa eu colocar mais uma vez. Então, para avaliarmos o nosso nível de dependência ou independência das redes sociais. Todos responderam, eu vou apenas resgatar essas questões para que você possa pensar um pouco mais sobre o assunto. Se você não respondeu o questionário, ele está como atividade de casa da nossa última aula, da semana passada, que abordava benefícios e riscos das redes sociais. Essa aula está disponível na íntegra, tanto o vídeo como o material, no portal do Canal Educação, o melhor portal de mediação tecnológica do Brasil. Vamos às perguntas. Primeira, você fica conectado nas redes sociais mais tempo do que pretendia? Você se programou para ficar um período na rede social, WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, e quando menos percebeu, ficou mais tempo do que pretendia ficar? Você negligencia, ou seja, deixa de fazer tarefas domésticas para passar mais tempo nas redes sociais? As pessoas que são próximas a você se queixam sobre o tempo que você fica conectado. Olha, você está ficando muito tempo na internet. As pessoas falam isso.
Com que frequência as suas notas ou tarefas de escola são prejudicadas por causa da quantidade de tempo que você passa online? Você deixa de fazer uma tarefa, estudar para uma prova, para assistir um vídeo, comunicar-se com os amigos e assim por diante? Com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo quando alguém lhe pergunta sobre o que você faz online? O que você faz tanto tempo no celular? Aí você fica calado, na defensiva, não fala nada, guarda segredo. Sexta, você bloqueia os pensamentos tristes sobre a sua vida com os memes? Turma, por que as pessoas elas são tão dependentes das redes sociais? Porque elas causam prazer. É bom conversar com as pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Causa prazer ver um vídeo engraçado, um meme no TikTok ou no YouTube. As pessoas, elas querem evitar a dor e sentir prazer. Então, o fato das pessoas ficarem muito tempo na rede social é porque causa uma sensação de prazer. Faz bem a ela. O problema é que esse prazer pode se tornar numa dor lá adiante, na vida escolar. De tanto você assistir vídeos, ver memes, né, assistir programas aleatórios no YouTube, você não se prepara para provas, não se torna um bom aluno, não assimila os conteúdos dos componentes curriculares, mais adiante vem a dor. Você não é aprovado no Enem, você não consegue um bom emprego, você fica na periferia do mercado de trabalho. Então, você bloqueia a dor com a internet? Se a resposta é sim, nós temos outro problema. Por quê? Porque a dor física emocional, ela só pode ser tratada por meios físicos ou emocionais, pela palavra, pelo uso de medicamentos, pela terapia. Eu não curo dor física com um remédio digital. Esse remédio digital, ele vai apenas aliviar a minha dor temporariamente. Em seguida, a dor vai voltar, porque a base dela é biológica. A base dela está em você, não está no mundo digital. Olha a sétima, você diz para si mesmo, só mais uns minutos, quando está conectado nas redes sociais, chega a perder o sono ou dorme mais tarde do que pretendia? Oitava, você tenta reduzir a quantidade de tempo que passa na internet e não consegue? Nono, você escolhe passar mais tempo nas redes sociais em vez de sair com outras pessoas? Para algumas pessoas, a internet é, o seu espaço de relacionamentos. Ela evita sair com pessoas físicas para ficar no mundo virtual. Nós conversamos sobre o perfil fake. As pessoas muitas vezes preferem, uma identidade fake na internet com a qual eu faço sucesso do que ser eu mesmo na vida real, no contato com outras pessoas. Você se sente deprimido, instável, nervoso quando não está conectado e essa sensação ou sensações desaparecem quando você volta a estar conectado? Você chegou no local, não tem sinal de Wi-Fi, não pega, não tem sinal de área, não pode usar dados móveis. Qual é a tua sensação quando você não está conectado? Você fica ansioso, deprimido, instável, nervoso. E assim que você consegue um sinal, você vê a sua rede social lhe enviando notificações, você fica bem? Esse é um indicativo de dependência, tá bom? Volto a repetir. A dependência das pessoas às redes sociais é porque elas causam prazer. Só que esse prazer digital pode não corresponder a um prazer, a um bem-estar no mundo real, tá bom? Vamos lá, continuando, atenção. Vamos iniciar a nossa aula em si com esse texto, Haydn ou Blackberry. Para iniciar, eu tenho que explicar os dois termos. Haydn é um grande músico alemão. Ele compôs o hino da Alemanha
Pam, 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 nanã, pananã, nanã, nanã, nanã. É um hino muito bonito, na minha opinião, em termos instrumentais, é o hino mais bonito do mundo. Então, Haydn é um dos personagens. Blackberry, turma, Blackberry era, há 10 anos atrás, quando esse texto foi escrito, Blackberry era o auge da tecnologia dos celulares. Todo mundo queria ter um Blackberry. O Blackberry era um celular que tinha, né, teclado, uma tela colorida, você acessava a internet. O BlackBerry só foi ultrapassado quando chegou os novos Samsungs com tela maior, digital, o iPhone, mas até 10, 15 anos atrás as pessoas queriam ter um BlackBerry. Por exemplo, o meu sonho naquela época era ter um BlackBerry. Era ter um celular, certo, com teclado físico e etc. Bom, do que trata esse texto? Trata de uma pessoa que estava, né, assistindo uma sonata, um show de um pianista que tocava, executava músicas, composições de Joseph Haydn, e uma pessoa na frente dela estava usando o celular. Daí a expressão, o que devemos preferir, Haydn ou BlackBerry? O mundo real ou o mundo virtual? É a nossa reflexão de hoje para falar sobre esses vínculos sociais nas redes sociais. Começando. Tocava na Sala São Paulo um virtuoso pianista húngaro, na interpretação da sonata de Joseph Haydn. Um cavalheiro, na fileira da frente, ele passou o tempo todo a dedilar o celular, consultar a internet e receber mensagens. Além da perturbação do foco de luz, o manuseio do celular dificultava a atenção, atrapalhava a atenção das pessoas com o show que acontecia no palco. Ao trazer para o templo da música o mundo exterior, uma invasão sorrateiro, um indicativo, olha como essa expressão ela é forte, do Miguel Reale Júnior, do autor desse texto. Sempre é mais importante o lugar onde não se está. A pessoa que é dependente do celular, ela acha que sempre mais importante é o lugar onde não se está, ou seja, no mundo virtual. A pessoa quer ir à praia. Quando chega à praia, em vez de curtir o ambiente, o sol, as ondas, ela quer o quê? Mexer no celular. Como é que está o pessoal lá na minha cidade? Como é que está fulano? Receber uma notícia ou outra notícia. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna, que o celular indica que é sempre mais importante o lugar onde não se está. Está bem? Continuando. Viam-se pelo salão outros focos de luz. No intervalo, a direção teve de pedir para não serem adicionados aparelhos celulares, mesmo no modo silencioso. Era tanta gente com celular que a direção do espetáculo pediu que ninguém usasse o celular. Miguel Reale, então, ele reflete. Esse singelo fato revela a dificuldade das pessoas de viverem a solidão, de viverem o recolhimento, viverem o presente, que exige uma audição da sonata de Haydn, mesmo em ambientes das dimensões da Sala São Paulo, que é um espaço, né, cultural da cidade de São Paulo, onde podem ser, inclusive, encenadas grandes óperas. Quando a música leva ao desligamento momentâneo do universo. Essa impossibilidade de se isolar veio de alguém disposto a ouvir Haydn, culturalmente interessado por música erudita a elevado preço, tanto que foi ao espetáculo. Continuando. Malgrado isso, a pessoa sucumbiu à força da tentação. Sabe o que é sucumbir? A pessoa se entregou, ela não resistiu, de manter um contato imediato e ininterrupto
com a vida lá fora, para saber notícias de todos os cantos. Se assim se deu, aí aqui é um pensamento um pouco elitista do Miguel Reale, mas vamos ler mesmo assim. Se assim se deu com pessoas de nível intelectual, no mínimo médio, que dizer daqueles, né, o povão, aí já é uma reflexão elitista dele, né, cujas únicas fontes de informação são a televisão e o rádio, a grande maioria do povo brasileiro. Lembrando que naquela época, 2012, o celular ainda não era um aparelho de massa, certo? Não esse celular, smartphone, como nós entendemos hoje. Ele se tornou um aparelho de massa. Hoje o celular tem mais importância que a televisão e que o rádio. Quando eu era garoto, costumava-se falar que quando ocorresse o apocalipse, quem iria anunciar o começo do apocalipse seria o rádio, porque é um veículo mais, né, mais ágil, mais dinâmico. Hoje, eu tenho certeza que, caso ocorra um apocalipse, o fim do mundo, nós receberemos a notícia pelo celular, pelas redes sociais, né, para quem acredita no apocalipse, tá certo? Os meios de comunicação, gente, eles estão a penetrar cada instante da vida. Não importa o que você está fazendo. Você pode estar num culto religioso. O celular vai vibrar. Ele vai tocar. Ele vai enviar notificação. Então fica cada vez mais difícil você se manter alheio ao que acontece na Terra ou no círculo de amigos. Hoje uma criança me perguntou, professor, e o presidente da Ucrânia? Uma criança. Por quê? Porque são informações que vão chegando, vão bombardeando, né? Elas vão povoando, preenchendo a sua timeline do seu celular. A comunicação contínua, gente, o que isso quer dizer? Que nós engolimos informação. A gente não processa mais informações. Nós engolimos. Eu não tenho mais tempo para refletir sobre um debate político, sobre um jogo de futebol, sobre um filme, porque antes que eu reflita, outra informação chega, mais uma, e chega tudo muito rápido. Então, nós acabamos ficando viciados em informações. Somos dominados pela necessidade de receber, enviar mensagens, falar ao celular, visualizar enquanto almoça ou janta, a tela da televisão, de ouvir a todo momento o noticiário pelo rádio naquela época e hoje de ver, não é, o que está acontecendo na minha rede social. Nós já sabemos dessa doença, não é? A nomofobia. O que é a nomofobia? É um medo irracional de ficar sem um aparelho celular. A pessoa esqueceu o aparelho em casa, ela fica desesperada, né? Ela acaba mostrando sintomas físicos e psicológicos, aparecem, né? Tiram o indivíduo de seu estado normal. Uma série que eu gostava muito, que foi cancelada, infelizmente, era a série Space Force, né? Força Espacial, que estava num canal de streaming, não é? Nessa série Space Force, o general que comanda a Força Espacial Americana, ele tem um assessor de comunicação, e esse assessor de comunicação, ele fica a maior parte do tempo dele ao celular, enviando mensagens pelo Twitter, atualizando informações, etc. Tem um episódio que esse assessor de comunicação, ele fica sem o celular, ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer, ele fica tocando na parede, tocando nas coisas, ele está lendo uma revista, aí ele faz aquela pinça, eu quero que a letra aumente, eu quero ver o detalhe dessa foto, ele fica, né, com um medo irracional de estar, né, porque está sem o aparelho telefônico. Continuando, brota a curiosidade pelo recém-ocorrido. Para algumas pessoas, esse número vermelho aparecer é terrível. Ela já quer saber o que houve, né? De que se é inteirado de imediato, sem espaço para reflexão ou espaço para a dúvida. Nesse mundo de comunicação online, morre a noção de passado, de continuidade histórica. São tantas informações que chegam até a gente que a gente fica
preso, né? Restando aceitar sermos o produto do que fomos e fizemos, para instaurar-se o império do instante, sem perspectiva ou interesse pelo futuro. A gente perde a noção do passado, de história. E o que é mais grave, fatos históricos recentes são esquecidos. Nessa semana, a presidente do Palmeiras, numa entrevista, eu esqueci o nome da presidente do Palmeiras, me perdoe, mas o importante é o gesto dela. Ela disse a seguinte frase, estou falando com minhas palavras, numa entrevista. Eu sou a primeira mulher presidente de um grande clube de futebol no Brasil. Eu sou pioneira. Mentira. Ela nem é pioneira e tampouco é a primeira mulher presidente de um grande clube de futebol. Mas assim, nós perdemos a noção de passado e as pessoas esquecem de consultar a história. Nos anos 90, a senhora Marlene Matheus foi presidente do Corinthians, nos anos 1990. E mais recentemente, 2010, 2011, por aí, a Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo, uma mulher foi presidente do Flamengo. Ou seja, eu até entendo a presidente do Palmeiras dizer, né, esquecer a Marlene Matheus, mas poxa, a Patrícia Amorim foi presidente do clube de futebol não faz nem 15 anos e já foi esquecida. Por quê? Nesse mundo onde comunicação e informação chega rapidamente, a gente esquece o passado. Ainda falando sobre o Palmeiras, não é? O Palmeiras é a academia de futebol por causa de Luiz Pereira, de Ademir da Guia, de grandes craques, que são esquecidos para se exaltar um time atual vencedor, mas que não chega aos pés da academia, percebe? Então, você esquece, não é? Ah, o técnico atual é o melhor que nós temos. Não. Técnico Palmeiras teve grandes técnicos no passado, mais recente, Luiz Felipe Scolari, não é? Então, turma, a gente perde noção de passado, de continuidade. A existência transcorre sem se formular juízo de valor. Não há tempo de você dar uma opinião, porque a informação chega. Tá? Substitui-se a qualidade pela quantidade de experiências. Quantas pessoas me seguem, quantas pessoas curtiram a minha foto e assim por diante. Passa-se então a fazer parte da opinião pública, que não consiste na opinião de todos, nem da maioria, mas a opinião que é construída pela mídia, especialmente rádio e televisão naquela época, e hoje também as redes sociais, que selecionam as matérias a serem veiculadas e, o mais importante, escolhe a forma como elas serão veiculadas. Decidem os editores a tonalidade e os acentos a serem dados à notícia, sempre em busca do que efetivamente conta, o aumento da audiência. Imperceptivelmente, as pessoas estão sendo cada vez mais escravas dos meios de comunicação, das redes sociais. Ainda por cima com a internet, pois precisam deles, se alimentam deles e sentem-se órfãs ao estarem desconectados. Olha aqui a força dessa expressão. Precisam das redes sociais, se alimentam delas e se sentem órfãos, sem pai nem mãe, ao se sentirem desconectadas. Vive-se com a mídia e pela mídia. Viver é estar plugado. E agora? O Reale termina o texto com essa expressão. E agora? Como preservar a identidade do ser humano nessa nova coletivização dos espíritos? Sem jogar o BlackBerry pela janela, a relação interpessoal virtual, as redes sociais, elas são as realidades, cumpre aprender com disciplina e resistência que o uso das ferramentas tecnológicas deve conviver com o silêncio ao ouvir Haydn ou estar só consigo mesmo. Sem jogar o celular pela janela, sem renunciar a maravilhas do mundo digital, nós devemos aprender a conviver com silêncio, ler um bom livro,
fazer um desenho, escrever um poema, certo? Curtir o mundo real, o mundo, né, físico. Cabe uma revolta do ser humano contra os dominadores para impedir a invasão constante de nossos domínios de exclusividade. Defensores da imaginação silenciosa, unam-se, univos, né? Olha só. Nada substitui estar com a pessoa com quem você gosta, com quem você ama, fisicamente. Nada substitui um abraço, um beijo, um carinho físico. Então, sem deixar de reconhecer a importância, a intensidade das relações virtuais, não se esqueça jamais das relações físicas, presenciais, dos contatos diretos. Turma, vamos refletir um pouco mais sobre as redes sociais. É uma rima, né? Continuando, turma. Antigamente, as trocas de informação demoravam dias. Eu peguei bem essa época. As informações, elas chegavam através de cartas. Era comum, por exemplo, a carta de Natal. O que era a carta de Natal? Era uma carta que você enviava, ou cartão de Natal, mas é mais a carta de Natal. Era uma carta que você enviava para pessoas próximas a você, certo? E nessa carta, as pessoas, elas falavam sobre o quê? Elas falavam sobre como havia sido o seu ano, como havia sido as relações, se alguém nasceu, se alguém está bem e etc, tá bom? E os telefonemas, eles tinham hora marcada. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu peguei essa época, acho que meu amigo Paulo aqui, que está no estúdio, também pegou essa época. O que acontecia? Por exemplo, eu tinha parentes em São Paulo, ainda tenho. Aí eles mandavam a carta mandando notícias. E aí eles diziam, olha, no dia 20 de maio, a gente vai telefonar para vocês. Aí a gente ia para o posto telefônico, não era, Paulo? No dia e na hora, e a gente recebia na ligação o telefonema com notícias, né? A gente esperava meses. E era uma tortura quando você chegava ao posto telefônico e alguém estava, certo, recebendo uma ligação, ocupando o telefone. Hoje, graças ao mundo digital, as distâncias diminuíram. As informações chegam em segundos. As pessoas se comunicam, trocam informações com apenas um clique. E isso é maravilhoso por quê? É maravilhoso porque nunca a humanidade esteve tão unida. Porém, cabe uma reflexão, uma crítica. Que crítica e reflexão é essa? Nós temos nos isolado cada vez mais diante das telas que incorporamos. Deixa eu apagar aqui, fazer direitinho, ficar bonito. Perdão. Nós, de tanto usarmos as telas para diminuirmos as distâncias, a gente acabou incorporando na nossa rotina as telas. E o que é relação vira isolamento. Então, nós devemos sim nos perguntar, certo? Nessa época em que o contato humano é mediado pela tecnologia. Nos perguntar, por exemplo, que nível de relação está sendo estabelecido entre as pessoas? Quais são os compromissos sociais de relações interpessoais que são assumidos numa relação que é virtual? As nossas necessidades, elas estão sendo mesmo satisfeitas nessa interação e participação social pelo mundo virtual? De fato, só conversar com a pessoa que eu gosto pelo WhatsApp satisfaz a minha necessidade de contato com ela? Ou preciso de um contato físico, de visitá-la, de ir para um shopping, de ir para uma lanchonete? Quais são as responsabilidades que devem ser assumidas pelas ações virtuais? São perguntas que deveriam nos fazer pensar. E, de fato, elas são muito importantes, tá bom? É comum, por exemplo, nós termos um Smart TV à disposição para passarmos o tempo, um celular, um tablet.
aumentam os momentos em que nós estamos isolados, porque o virtual substitui o real, empobrecendo a quantidade e a qualidade das vinculações físicas, das vinculações diretas. É uma crítica que deve ser feita. E por falar nessa crítica que deve ser feita, vamos concluir nossa aula falando sobre a geração alfa e a geração Z, que são as gerações dos vínculos virtuais, gerações as relações interpessoais são pautadas pela internet, pelo mundo digital. Turma, esse assunto já foi pauta de uma aula anterior. Eu vou resgatá-los e dar uma amplitude maior na reflexão por meio da questão das relações virtuais. Turma, atualmente, nós temos 6 gerações convivendo na tua cidade, no nosso estado, no nosso país, na tua família. Nós temos uma geração mais tradicionalista, pessoas que nasceram até 46. Um símbolo dessa geração tradicionalista é, por exemplo, a Rainha Elizabeth, falecida semana passada. Nós temos os baby boomers, que são os pais e os seus avós. A geração X, a geração Y, a geração Z e a geração alfa. Bem aqui nesse desenho, nós temos essas gerações. Ó. O baby boomer são aqueles nascidos entre 45 e 60. São basicamente os seus avós, ou pelo menos os seus bisavós, porque são muito jovens os que acompanham essa aula, têm 15 e 16 anos. A geração X, que é a minha, nascido entre 60 e 80, são seus pais ou avós, tá bom? Tem a geração Y, nascido entre 80 e 2000. A geração Z, nascidos entre 2000 e 2010. E a geração alfa, nascidos a partir de 2010. Dessas 5 gerações após a tradicionalista, pelo menos 3 delas são marcadas pela internet. A geração Y, a geração Z e a geração alfa. A geração alfa, Y, a Z e a alfa. Vou passar aqui rapidamente pela geração dos baby boomers, tá bom? Que não nos interessa muito, os baby boomers, podemos estudar numa outra aula. A geração X, que é a minha geração também, eu vou dar um salto e pular para a geração Y. A geração Y é uma geração de pessoas que nasceram entre o ano 80, 95 ou 2000. Eles são conhecidos como os millennials, geração do milênio ou geração da internet. Por quê? Porque é a geração que nasceu com o nascimento da internet comercial. Eles foram o primeiro a nascer no mundo globalizado. Em muitas famílias foram os primeiros a fazer a faculdade, por exemplo. A geração Y, ela vivenciou muitos avanços tecnológicos durante a adolescência e juventude. Ó. Aqui é a geração Y. Hoje eles têm entre 25 e 40 anos, entendeu? Você pensar na aula passada, por exemplo, no TikTok, que nós conversamos. O TikTok é uma rede social difícil da geração Y e a geração X entenderam, né? Então, é uma geração que se adaptou muito bem aos avanços tecnológicos. Porém, a geração seguinte, a geração Z, essa sim, ela é profundamente marcada pela internet, pelas redes sociais, pelas relações virtuais, não é? A geração Z hoje possui entre 25 e 30 anos, no máximo, seus membros. Turma, eles são conhecidos como os centennials. Eles nasceram justamente quando a internet se popularizou e quando começaram a surgir as tecnologias digitais, como smartphone, videogames e computadores. A geração Z, essa geração até 25 anos, elas não conseguem imaginar um mundo onde as coisas não estejam conectadas, porque o mundo dela é esse mundo conectado.
A minha geração, a geração X e a geração Y, ainda teve contato com o mundo analógico, com a máquina de escrever, certo? Com o jornal de papel. A geração Z já conheceu tudo digitalizado. Então, ela não consegue pensar no mundo que não esteja conectado online com troca instantânea de informações. É uma geração que não frequenta bibliotecas, por exemplo. Não vai ter paciência para procurar na biblioteca o livro certo, sendo que a informação está na palma da sua mão. Eles são acostumados a ter respostas e informações rápidas e instantâneas, o que tornou essa geração uma geração muito ansiosa, porque eles estão acostumados com processos rápidos. A geração Z é uma geração que é cidadã do mundo, nativa digital. Eles são acostumados com os avanços da nova tecnologia. Nada de novo que aparece assusta a geração Z. A minha geração se assusta. Quando eu cheguei numa loja, no shopping Teresina, e que eu não vi nenhum caixa humano trabalhando na loja. Era tudo self-checkout. Você mesmo pega o produto, passa no leitor e paga com cartão de crédito. Na primeira vez que eu escutei um robô ao telefone conversar comigo e esse robô identificava a minha voz, eu fiquei perplexo, porque eu era acostumado, por exemplo, nós estamos ligando para você. Se você gostou do nosso serviço, tecla 1 para sim, tecla 2 para não. Aí você tecla 1 para o sim ou 2 para o não. Se você quer nossos produtos, receber um catálogo de produtos em sua casa, tecle 1 para sim, 2 para não. Eu era acostumado com isso, com o teclado. E aí eu recebo uma ligação que o robô diz, você gostou do nosso atendimento? Fale sim ou não. Aí eu falei sim e o robô entendeu a minha voz. Isso me assusta. Para a geração Z, não assusta. Muito menos a geração alfa, a geração nascida após 2010. Né? A estimativa se colocam que até 2025, 2 bilhões de pessoas, praticamente 1/3 da humanidade, terá até 12 anos. É uma geração alfa, uma geração nova, a geração do mundo virtual, turma. Uma geração hiperconectada, certo? Eles não são dependentes do contato físico como são as gerações anteriores. A geração alfa, ela não sente falta do colega fisicamente, ela simplesmente, né, vive a relação virtualmente. É uma geração independente, que sabe usar a tecnologia sem que a gente explique. Eu não preciso explicar para o meu filho como usar um celular, um computador. Ele sabe e ele vai utilizando, entendeu? É uma geração visual, é o fim dos blogs. É uma geração que quer ver o vídeo, quer ver o filme, né? É uma geração que quer assistir, é altamente visual, né? E pouco, né, tato e pouca questão do ler a matéria. Ela não vai ler a matéria, ela quer ver um vídeo explicando sobre o assunto. É uma geração tecnológica, uma geração marcada pela tecnologia. Certo? Uma geração que está completamente imersa no mundo digital. Então, precisamos entender essa geração, tá bom? É uma geração que aceita com tranquilidade a multiculturalidade e a diversidade, culturalidade, certo? É uma geração que não vai ter problemas com relação às questões de gênero, as questões de minorias. Por quê? Porque ela desde pequena vai vivenciar essas questões, entendeu? E uma observação interessante. Essas crianças, elas necessitam de um modelo de educação que é apresentado de modo mais personalizado e flexível. Sabe por quê? O novo ensino médio, sabe por que foi feito o novo ensino médio? Não foi para você não, aluno. Não é para você não, você que é da geração Z ou da geração Y. O novo ensino médio, ele está sendo feito agora, visando
esses alunos da geração alfa, que vão chegar nele daqui a 3, 4 anos. Vão estar chegando, né? Perdão, 3, 4 anos, não, estou exagerando. Mais ou menos isso, 3, 4, 5 anos. O novo ensino médio, ele está sendo feito para a geração alfa, porque eles precisam de um novo modelo educacional. Então, de certa forma, nós estamos vivenciando algo hoje, certo? Que será vivenciado com mais intensidade pela geração alfa nos próximos anos, tá bom? Uma pergunta dá para responder? Dá sim, tem tempo. Qual é a geração constituída por pessoas que nasceram entre os anos 96 e 2010? São os Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z ou geração Alfa? Muito fácil, né, gente? Nós estamos pegando aqui a geração anterior à geração Alfa, não é? A geração anterior à geração alfa é a geração Z, os centennials, não é? Então, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Qual geração é constituída totalmente por pessoas que nasceram no século 21? A geração Z não é, porque ela tem uma parte ainda do século 20. É a geração Alfa, a geração que nasceu do ano 2010 em diante, que será 1/3 da humanidade daqui a 3 anos, né? Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma, chegamos ao final da nossa aula. Aqui é a nossa revisão. Hoje conversamos mais um pouco sobre o relacionamento interpessoal virtual. Nós hoje aprendemos que, graças ao mundo digital, as distâncias físicas diminuíram, a comunicação entre as pessoas, que era demorada há um tempo atrás, hoje ela é mais rápida. Nunca a humanidade esteve tão unida, porém, essa rapidez está nos tornando pessoas isoladas diante das telas. E na segunda parte de nossa aula, conversamos sobre 6 gerações que convivem na sociedade ocidental atual, dando destaque às 3 gerações da internet: a geração Y, a geração Z e a geração Alfa. E em nossa próxima aula, os 4 pilares da educação na construção do projeto de vida. Essa aula, ela está preparada, aguardando por você. Aquele abraço carinhoso, meu querido. Salve, salve! E